Sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós passaremos pelo cenário econômico do mês de abril. Primeiramente falaremos a respeito do cenário global e depois falaremos a respeito de Brasil. Em relação ao cenário internacional, o mês de abril foi marcado por uma nova alta das bolsas globais. O S&P subiu 1,5%, as bolsas na Europa subiram ali de cerca de 1% e o MSCI Global teve um desempenho positivo de quase 2%. Na nossa avaliação, esse bom humor com as bolsas globais por mais um mês teve como justificativa a redução do risco de uma crise de bancos nos Estados Unidos, fundamentos econômicos melhores apontando para uma resiliência do crescimento e, claro, um processo de desinflação em curso que continuou, o que daria a esperança dos bancos centrais ali poderem considerar finalmente o final do ciclo de aperto monetário. Quando a gente olha para os Estados Unidos, o que nós vimos foi um arrefecimento, pelo menos ao longo do mês de abril, a respeito da situação dos bancos. Claro que a questão do Silicon Valley Bank e do Signature Bank continuavam trazendo muita discussão e preocupação, mas ao longo do mês de abril nós não vimos um espalhamento desse contágio para outros bancos. Quando nós olhamos os números de depósitos nas instituições financeiras e o acesso às linhas emergenciais feitas pelo Fed, não houve ali uma implicação de que esse risco estaria aumentando. Junto com esse ponto trazendo um pouco mais de alívio, pelo lado da atividade, o balanço geral nos Estados Unidos foi de uma atividade muito mais resiliente, um crescimento muito mais forte do que todo mundo poderia imaginar. Não só por conta dos impactos da crise bancária, mas até mesmo pelo momento do ciclo econômico dos Estados Unidos. Afinal, já temos aí um impacto relevante da política monetária defasada. No último mês, por exemplo, além do ISM de serviços continuar acima de 50 pontos, e acelerar, o ISM de manufatura também apresentou uma melhora em relação ao último mês. Pelo lado da inflação, o cenário continua de muito ceticismo. A gente tem uma inflação tanto cheio como core rodando bem acima do centro da meta, com o núcleo ali da inflação nos Estados Unidos rodando cerca de 5,6%. Mas talvez a boa notícia foi que a gente não teve uma surpresa em relação a esses dados de inflação, portanto, não houve ali revisões novas altistas para a dinâmica dos preços nos próximos meses. Nesse pano de fundo, de uma atividade desacelerando, mas sem dar sustos, mostrando uma intensidade maior de arrefecimento. Uma inflação também no seu processo ali de descompressão, sem trazer surpresas altistas, o que nós tivemos foi um Fed entregando um novo aumento da taxa de juros, subindo a Fed Funds para o intervalo de 5% a 5,25%. Mas o mais importante era a comunicação do Banco Central dos Estados Unidos. E na nossa avaliação, a comunicação foi de uma indicação de que o plano base desse Banco Central é pausar. Depois de 10 altas consecutivas da taxa de juros, né, mais de um ano ali subindo a taxa de juros básica, o Fed parece entender que não serão necessários novos aumentos. Claro que o Fed ficou de observar a dinâmica do mercado, como serão os próximos dados, os próximos números de inflação, mas a gente entende que o plano deles é uma pausa e que a última decisão teria sido o último aumento desse ciclo de aperto monetário. Mas mais importante do que a pausa foi o desconforto ali do Fed com o que está precificado hoje na curva. A curva de juros nos Estados Unidos coloca ali que haverá uma mudança muito rápida da política monetária, já colocando cortes significativos a partir do segundo semestre. O Powell, na sua última entrevista, deixou claro que o Fed não vislumbra uma queda da taxa de juros e que nós ainda estaríamos distante desse cenário. Quando a gente vai para a Europa, a história é muito parecida. A gente teve de novo evidências de uma atividade resiliente, principalmente os PMIs ali acelerando para cima de 54 pontos o composto e ficando acima do esperado. O desemprego continua recuando e até mais rápido do que as estimativas, e a inflação, assim como nos Estados Unidos, ainda está num nível desconfortável, acima da meta, mas foi um mês que não trouxe sustos.
E isso num cenário de aperto das condições de crédito. Apesar da crise bancária não ser na Europa, o que a gente vê é uma propensão dos bancos a emprestarem, a fazerem concessões muito menores, indicando que o crédito na Europa também deve passar por uma deterioração, impactando a atividade lá na frente. Nesse quadro de inflação sem surpresas, atividade ainda surpreendendo para cima, mas o crédito podendo compensar parte do aperto monetário, o Banco Central Europeu continuou subindo juros, mas trouxe esse aumento para um aumento de somente 0,25 pontos percentuais. Na coletiva, inclusive, dessa última reunião, a presidente, a Christine Lagarde, refutou qualquer expectativa de que vai haver uma pausa, como nos Estados Unidos, e ela ainda indicou novos aumentos, mas mostrou também um Banco Central também mais confortável já com todo o aperto de política monetária que foi feito. Por fim, a gente tem a China. Lá na China, a história tem sido da reabertura e do impacto positivo no crescimento por conta dessa normalização após a pandemia. E os últimos dados mostram que o impacto realmente da reabertura é significativo na retomada. O PIB do primeiro trimestre apresentou um crescimento robusto de 4,5%, mas as informações de abril e até do comecinho de maio ali no feriado chinês mostram serviços e consumo tendo ainda um desempenho muito forte. Com isso, as expectativas para o PIB da China continuam melhorando para esse ano e já se fala em números mais para perto de 6%, não podendo descartar até um aumento mais intenso. A diferença na China é que se discute o quanto dessa surpresa positiva pode continuar nos próximos meses, uma vez que a gente já vê um arrefecimento da manufatura por lá. Assim como no resto do mundo, na China, ao longo do último mês, ficou muito clara a divergência entre o setor de serviços e a indústria. A indústria já patinou, o PMI já veio para baixo de 50, trazendo dúvidas a respeito desse ritmo nos próximos meses. Enquanto o PIB do ano não muda, isso só leva a um debate a respeito de velocidade de retomada. Nesse cenário, os fundamentos ao longo do último mês, o balanço, como eu comentei para vocês, foi positivo, né? Atividade global ainda resiliente, desinflação em curso, sem sustos, discussão a respeito de fim de ciclo de política monetária ou até apertos menos intensos, num ambiente em que as bolsas, as condições financeiras não foram afetadas pela crise dos bancos regionais. Só que, pessoal, a gente ainda reforça o nosso cenário de cautela com esse ambiente global. Afinal, apesar dessa calmaria no último mês com bancos regionais nos Estados Unidos, a situação desses bancos nos preocupa e ainda mostra que está longe de ser resolvida, né? A gente tem aí nos holofotes muitos outros bancos regionais trazendo preocupação e a gente acredita que esse assunto ainda não pode ser esquecido e ainda pode trazer incertezas. Fora isso, pelo lado econômico, na nossa avaliação, a conjuntura ainda é bem desafiadora, né? A gente tem falado de atividade resiliente, mas o cenário de uma recessão ocorrendo nos próximos trimestres nos Estados Unidos ainda é o nosso cenário base. Claro que a gente também tem sido surpreendidos pela força do mercado de trabalho nos Estados Unidos, até mesmo os serviços e a indústria, mas tem outros indicadores que apontam para uma desaceleração. Confiança recuando, quando a gente olha ali os dados em relação aos PMIs regionais, setor de housing, tudo isso apresenta uma desaceleração que mostram que essa recessão não pode ser evitada. E acho que isso conversa muito bem com o que a gente tem visto pelo lado de commodities. Além do minério de ferro ter tido um tombo relevante no mês de abril, o preço do petróleo também teve uma queda importante, com o Brent ali terminando o mês de abril abaixo de 80 dólares o barril. Mas um outro componente que também nos chama a atenção é que vamos supor que a crise dos bancos regionais ela seja contida, não tenha um espalhamento adicional e que a recessão também possa ser evitada. O cenário alternativo também não é confortável. Afinal, a gente ainda está falando de inflação alta, ainda de inflação acima das metas dos bancos centrais e inflação que continua trazendo ali números indigestos, números que não mostram uma descompressão forte. Então, um cenário alternativo seria um cenário também
de mais pressão em juros e bancos centrais não conseguindo parar de subir ou tendo que retomar os ciclos. As decisões do último mês da Austrália e da Malásia, em que eles subiram a taxa de juros de maneira inesperada, são lembretes desse cenário alternativo. Portanto, na nossa visão, o cenário global, ele segue um cenário de muita cautela ainda, seja por conta de bancos nos Estados Unidos, seja por conta do risco de recessão, ou o cenário alternativo de inflação resiliente, com bancos centrais tendo que retomar o ciclo de aperto, tá? Essa é a nossa visão do cenário global. Em relação ao cenário de Brasil, no último mês nós tivemos um desempenho positivo dos nossos ativos de risco. O real valorizou pelo segundo mês consecutivo, teve um ganho ali de 1,6%, ficando em R$ 5 por dólar. O Ibovespa voltou a subir e as taxas de juros no mercado futuro recuaram, ampliando ali o tamanho do corte de juros que o mercado enxerga até o final do primeiro semestre do ano que vem. Na nossa opinião, esse bom desempenho do Brasil, claro, foi influenciado pela esse bom humor das bolsas globais, conseguindo segurar, mas a gente também viu um retorno do investidor estrangeiro aqui para o Brasil. Também tivemos notícias positivas com o crescimento doméstico, alguma leitura um pouquinho mais construtiva de inflação. Claro que nem tudo são flores, não existem somente notícias positivas. Quando a gente fala do arcabouço fiscal, a decepção com o texto que foi enviado pelo Congresso e também a falta de visibilidade ainda a respeito de quando o Banco Central pode começar a cortar juros, na nossa opinião, esses dois pontos impediram que os ativos brasileiros tivessem um desempenho ainda melhor, tá? Em relação ao campo fiscal, esse foi um tema super importante no mês de abril. Ali no final de março, a gente tinha tido a divulgação das linhas gerais do que seria esse arcabouço do governo. Mas claro que aquelas linhas gerais, elas não respondiam várias dúvidas que nós tínhamos. Portanto, a divulgação do texto final, do texto oficial para o Congresso era super importante. Afinal, as dúvidas eram às vezes simples, né? Como vai ser o cálculo ali das despesas, qual que é a arrecadação que o governo está usando, qual que é o deflator que o governo está colocando, qual que é o grupo de despesas incluídas. Então eram desde dúvidas técnicas até de dúvidas mais importantes. Quais vão ser os enforcements desse novo arcabouço fiscal? Qual vai ser a punição caso essas metas não fossem cumpridas? Eram várias as dúvidas, por isso a ansiedade com o texto. E de fato o texto chegou para o Congresso até rápido, ali em meados de abril, 2, 3 semanas depois do governo ter divulgado as linhas gerais. Mas o problema é que o texto enviado para o Congresso, na nossa avaliação, não contribuiu para reduzir as incertezas todas e nem para trazer maior convicção de que esse arcabouço ele vai conseguir estabilizar a dívida, ele vai ser um arcabouço ali positivo para a dinâmica das contas públicas. Além de algumas dúvidas técnicas continuarem, como essa história do cálculo da despesa, a proposta enviada do governo flexibilizou a lei da responsabilidade fiscal, porque definiu que o descumprimento da meta do resultado primário não seria uma infração e, consequentemente, deixa de ser um crime de responsabilidade. Se não houver cumprimento da meta colocada para o primário, o presidente da República ele vai precisar enviar uma carta ao Congresso se justificando, né? Seria como o presidente do Banco Central explicando por que não cumpriu a meta da inflação. Mas fora essa mensagem, essa justificativa, não teria ali nenhum impedimento para as metas dos primários serem alteradas, ou seja, o governo rever aquelas metas a qualquer momento, e na iminência de descumprimento não tem punição, ou seja, haveria um estímulo muito baixo ali para o governo querer entregar aquelas metas. Lembrando que a gente já tinha ficado muito céticos em relação àquele arcabouço, não só porque era um arcabouço que ainda garantia crescimento real das despesas significativo ao longo dos próximos anos, não trazia ali um ajuste pelo lado do gasto, era um arcabouço que mostrava claramente a dependência e um aumento da carga tributária. Mas fora isso, mesmo o governo colocando metas de primário ambiciosas, não eram suficientes para estabilizar a dívida. Ora, a meta do primário, menos uma ambiciosa, já não estabilizava a dívida. E agora nós estamos falando que mesmo essa meta ambiciosa não tem nenhuma punição se não for cumprida, é uma regra, na nossa opinião, muito frouxa ali para trazer
qualquer otimismo em relação a essa dinâmica das contas públicas e reduzir as incertezas. Portanto, a nossa conclusão, desde que ele foi divulgado, não mudou. Pode ser uma boa carta de intenções do governo, pode ser até ali um sinal de uma força do ministro da Economia atualmente, o Haddad, uma equipe econômica conseguindo convencer o presidente que não escutou vozes ali do governo, do partido dele mais radicais. Mas isso não foi suficiente para melhorar, na nossa opinião, as perspectivas em relação à dinâmica da dívida e principalmente para ajudar as expectativas de inflação. Claro que isso é só uma parte do arcabouço. Como eu falei, todo mundo saiu com a conclusão de que qualquer ajuste mais rápido das contas públicas depende de arrecadação. E o governo continua muito confiante de que é possível sim ter medidas para aumentar essa receita rapidamente. O governo chegou a falar em mais de 100, 150 bilhões de arrecadação ao longo deste ano e do próximo. O governo vive colocando ali hipóteses a respeito de quais seriam as fontes dessa arrecadação, mas o último mês foi mais um lembrete de como essa situação ainda é bem nebulosa e como depender dessa arrecadação extra é arriscado. Por exemplo, toda a questão a respeito da dedução das subvenções da base de cálculo do imposto de renda, ainda tem várias dúvidas jurídicas e não há garantia de que o governo vai conseguir aqueles quase 90 bilhões que o ministro da Fazenda vinha colocando como estimativa. E até mesmo uma das alternativas que a Fazenda tinha colocado, que era acabar com a isenção da importação de até US$ 50 por pessoa física, até isso teve um recuo, mostrando que como politicamente também não é fácil aumentar impostos. Então, o desenho do arcabouço não traz confiança, o desenho do arcabouço, na nossa opinião, é frágil e até a alternativa para um ajuste fiscal pelo lado da receita ainda parece cheio de desafios e nada de concreto. Claro que isso não indica que o arsenal de medidas do governo acabou. Acho que essa será uma nova constante nesse governo, eles abrindo a caixa preta, como diz o ministro da Fazenda, buscando ali brechas, buscando ali formas de aumentar a arrecadação. Então não podemos esquecer de que novas medidas podem surgir a qualquer momento, mas isso não traz confiança nesse ajuste fiscal e não traz visibilidade. Mas só que mesmo com esse cenário de incerteza ainda fiscal elevada e o arcabouço não sendo esse choque positivo de confiança para a economia brasileira, nós tivemos uma grata surpresa ao longo do último mês com dados de atividade aqui no Brasil. A gente falou muito lá fora de crescimento econômico resiliente nos Estados Unidos, na Europa, mas o Brasil também pode entrar nesse grupo. No mês de fevereiro, o IBCBR apresentou uma alta expressiva de 3,3%, não só por conta do desempenho da safra agrícola desse ano, mas também por conta de um setor de serviços tendo um desempenho ainda muito favorável, subindo 1,1% no mês de fevereiro. Fora esse BCBR, os dados de crédito também trouxeram alívio. Ao longo dos últimos 2 meses, havia uma discussão se o Brasil poderia passar por um credit crunch, um aperto das condições financeiras muito mais intenso devido a eventos pontuais ali no mercado de crédito. O que os dados do Banco Central nos mostram é que há sim uma moderação do crescimento da carteira de crédito, das concessões, mas os dados até março não apontam que houve uma deterioração adicional e numa velocidade maior do que a gente vinha observando. Então, tudo ainda está conversando com o que seria esperado nesse momento do ciclo de política monetária fazendo o seu trabalho. Junto a isso, as informações que mais nos surpreenderam foram de mercado de trabalho. Os dados do mês de março do mercado de trabalho foram muito melhores do que a gente esperava. Não só a taxa de desemprego recuou com ajuste sazonal, com a população ocupada voltando a subir, mas o CAGED mostrou que no mercado formal houve criação de quase 200 mil vagas em março. Esse número é bem acima da média dos últimos meses. Esse número mostra um aumento generalizado da criação de vagas entre os setores, esse número não é condizente com o PIB desacelerando para cerca de 0,5%, que é o que a gente esperava. É um sinal ali de um PIB rodando muito mais forte do que as estimativas. Claro que isso é uma única observação, ainda não podemos ter uma conclusão a respeito
do que ocorre no mercado de trabalho, mas temos que admitir que o mercado de trabalho está mais apertado do que nós imaginávamos, num ambiente em que a gente tem uma política fiscal ainda expansionista e num ambiente em que a gente tem um mundo também não arrefecendo. Com isso, nós avaliamos que teremos que revisar nossas projeções de PIB. Nosso número anterior era de 0,6, agora estamos falando de 1,1, com riscos para cima, e teremos que discutir novamente o que está levando essa economia a apresentar um desempenho tão forte. Acho que os candidatos mais óbvios são todos os impactos relevantes do setor agropecuário para a economia como um todo, que talvez estavam subestimados, e também a gente ainda colhendo os frutos de todas as reformas que foram feitas aqui no Brasil nos últimos anos e dos investimentos contratados. Mas enquanto nós temos essa discussão, enquanto nós conseguimos calibrar melhor qual vai ser o ritmo desse crescimento que iremos revisar ainda para cima esse ano, o ponto é que esse cenário dificulta ainda mais uma desinflação aqui do Brasil de serviços e dos núcleos. É verdade, o IPCA, esse ano, ele pode sofrer revisões para baixo, né? O nosso número ainda é ao redor de 6%, mas nós não descartamos poder revisar o IPCA para baixo. Afinal, a taxa de câmbio, como eu comentei com vocês, apreciou pelo segundo mês consecutivo e no ano continua com ganhos importantes, isso no ambiente de commodities caindo e no ambiente da inflação ao produtor tendo queda. Os índices IGPs mostraram deflação mais acentuada em abril, indicando que preços de alimentos e preços industriais nos IPCAs dos próximos meses podem mostrar variações abaixo do esperado. Só que mesmo com esse headline do IPCA potencialmente inferior, nós ainda estamos preocupados com os serviços e com os núcleos. Esses preços já não vinham mostrando uma trajetória de arrefecimento. O IPCA 15 de abril mostrou ali serviços subjacentes e núcleos acima da nossa expectativa e a média móvel dos últimos 3 meses acelerando. E isso num ambiente em que agora a atividade também mostra um fôlego, uma força maior do que nós esperávamos. Nesse cenário, mesmo com o IPCA podendo ser revisto para baixo, a gente acha que não é suficiente para alterar o discurso do Banco Central. Tanto que o Banco Central, na sua decisão de maio, optou por manter a Selic em 13,75 e na nossa avaliação, apesar dele fazer algumas mudanças sutis ali no comunicado, o tom geral da mensagem ainda foi duro, não indicando espaço para a redução da taxa de juros. Além do balanço de riscos para a inflação seguir com riscos em ambas as direções, o Copom reafirmou que vai reconduzir a política monetária para conseguir cumprir as metas, então ele reforçou seu compromisso ali com as metas no médio e longo prazo, afirmou que está vigilante e afirmou que a estratégia atual é de manutenção da taxa de juros por período prolongado. Então, na nossa avaliação, foi uma reunião sem grandes alterações em relação à principal diretriz ali que o Banco Central gostaria para a política monetária. Com isso, nós seguimos avaliando que o cenário mais provável é de corte de taxa de juros ocorrendo somente no quarto trimestre desse ano, com um corte total de 100 bips, levando a Selic para 12,75. E com essa mensagem tão clara do Banco Central, a gente acredita que para mudarmos o nosso cenário e discutirmos uma antecipação dos juros sendo cortado, além de uma desinflação mais rápida, principalmente de serviços, nós precisaríamos de uma deterioração maior do PIB, algo que nós não estamos vendo. Fora isso, a gente precisaria de decisões que fossem reconduzir todas as expectativas de inflação e induzissem a uma reancoragem. Quais seriam essas decisões? O arcabouço. O arcabouço, na nossa visão, não mudou a avaliação, então deixou de ser um fator que poderia alterar o rumo de política monetária. Se não é o arcabouço, o que pode agora talvez mudar esse quadro? A definição do governo a respeito de meta de inflação. Nós avaliamos que se o governo optar por manter a meta de inflação para os próximos anos em 3%, isso sim possibilitaria o Banco Central começar a reduzir os juros já no terceiro trimestre. Afinal, seria um sinal super importante de convencimento do governo de como a ideia, como aquela discussão sobre elevar a meta seria contraproducente e seria, na verdade, muito pior para o Banco Central, dando menos graus de liberdade para ele. Se o governo surpreende e não altera a meta de inflação, nós avaliamos
que as expectativas do Focus podem recuar e no momento de IPCA arrefecendo mais rápido, isso pode antecipar o corte de juros. Fora isso, traria mais otimismo com o Brasil no cenário global. O Brasil já tem sido beneficiado de uma apreciação do câmbio e de queda aí das taxas de juros longas. O governo dando esse sinal de pragmatismo, de entendimento da importância do sistema de metas de inflação, também seria uma mensagem importante para o investidor estrangeiro. Mas é esse o nosso cenário. Coloco a nossa área econômica e a nossa área comercial para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham. Obrigada e até o próximo mês.